E agora, com um oferecimento de Iorim Fertilizantes, você acompanhará aqui no JA uma entrevista especial feita por José Luiz Tejon com Gaspar, mais um destaque no trabalho da nutrição vegetal. Eu recebo aqui personalidade extraordinária, né? A gente vai descobrindo seres humanos que mergulham num conhecimento, né? Num nível. Eu só adoraria que também tivéssemos outros seres humanos assim mergulhando nos neurônios dos políticos, para investigar a profundidade com a qual coisas como este mundo aqui das ciências do solo, nutrição das plantas, dos solos, são pesquisados. Eu estou recebendo o doutor Gaspar Korndorfer, Deutschland, uma pronúncia aqui alemã, Korndorfer, nascido lá em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O doutor Gaspar é formado lá na Universidade Federal do Rio Grande, mestrado e doutorado no tema de solos, nutrição de plantas, na USP. E o doutor Gaspar vai conversar conosco sobre... Vamos iniciar a conversa aqui sobre essa dependência brasileira do mundo da nutrição de solos, de plantas, e depois vamos conversar um pouco mais sobre este mundo potássico, este mundo de um trabalho que ele está desenvolvendo com relação a esta outra fonte potássica, onde vejo aqui que a dependência é das maiores de todas, 95% das importações. Doutor Gaspar, seja muito bem-vindo aqui com a gente e conta para nós aqui por que o Brasil tem essa dependência tão grande de nutrientes, de uma forma geral, e do potássio aqui de uma forma aparentemente maior ainda. Bom dia, Tejon. É um prazer estar contigo aí. Realmente o Brasil apresenta uma dependência enorme em relação a esses nutrientes aí tão importantes na definição de produtividade, né? O potássio, em particular, é o que apresenta uma dependência ainda maior em relação aos outros, né? Mas mesmo nitrogênio, você tem aí uma dependência muito alta, na ordem de 88%. O fósforo, também um elemento que, apesar de existir em algumas regiões, como a minha aqui no Triângulo, onde eu vivo hoje, existem várias jazidas de fósforo, mas, na verdade, a nossa dependência ainda é muito alta, na ordem de 73% em relação ao fósforo também. Mas o potássio, em particular, é um elemento exigido pelas plantas, em geral, em grande quantidade, e especialmente no caso da cana-de-açúcar, que é a minha área de atuação mais importante. É um elemento que é extraído em grande quantidade. E mais do que isso, os nossos solos, essa é uma outra dependência importante, né? Os nossos solos, em geral, são muito pobres em potássio, né? Então nós temos, por um lado, uma planta com um nível de exigência muito alto e, por outro lado, um solo pobre nesse nutriente. Os solos são, em geral, de baixa fertilidade, e as nossas jazidas, a nossa capacidade de produção desse elemento é muito baixa aqui no Brasil. Então a nossa dependência em relação a esses nutrientes é muito alta, e isso é uma questão, eu diria, até estratégica em relação a essa dependência aí. É verdade, quando a gente fala, olha, podemos e devemos e precisaremos dobrar o agro brasileiro de tamanho, né? A gente tem que prestar atenção no que você acabou de falar. É um olhar estratégico fundamental. Uma outra questão aqui, existem soluções nacionais aí viáveis com relação ao cloreto de potássio? Sim, claro, em particular na cana, né? A cana tem uma estratégia muito boa para enfrentar isso, né? Que é a vinhaça, que é gerada através do processo de produção de etanol. A vinhaça é a principal ferramenta que nós temos
para suplementar esse potássio aos solos, mas evidentemente que nós não temos o suficiente. E aí nós temos outras alternativas, né? A mais utilizada não apenas na cana-de-açúcar, mas principalmente nos demais cultivos, soja, milho, por exemplo, que é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio é a principal fonte de potássio utilizada hoje, né? Mas o cloreto, além de ter essa dependência enorme, ele enfrenta uma série de problemas que nós podemos discutir mais para frente. Agora, a alternativa que nós temos são minerais que existem disponíveis, especialmente aqui na região do Triângulo Mineiro e do Brasil de um modo geral aí, são minerais ricos em potássio, em geral também ricos em silício, em geral esses dois elementos vêm acompanhados, né, nesses minerais, e que são exatamente uma das alternativas que nós temos para diminuir essa dependência e ter uma alternativa para substituir o potássio, que é o potássio que vem do KCl, que é praticamente 95% do potássio hoje utilizado. Além disso, esses materiais, como o fonolito, por exemplo, como essas fontes alternativas, elas oferecem uma oportunidade enorme de melhorar as características agronômicas delas, principalmente com relação à moagem, com relação aos tratamentos que são passíveis de ser utilizado, o tratamento térmico, né? E que melhora a qualidade dessas fontes de potássio de forma muito significativa, né? Um exemplo clássico disso é o termofosfato, que é um produto extraordinário com grande eficiência agronômica e que parte de uma rocha de baixa reatividade, mas sofrendo tratamento térmico, pode se tornar um fertilizante de excelente qualidade para a agricultura. Quer dizer, é possível, com a transformação, com o processamento industrial, ter alternativas para isso. Essa região de Poços de Calda, onde, na minha cabeça, até pouco tempo atrás, era exclusivamente uma região de uma estância hidromineral, etc. O que existe lá que é importante nesse assunto de fonolito, rocha potássica? Qual é esse minério aí maravilhoso de Poços? Bom, tem um mineral, né, que é encontrado em grande quantidade nessa região, que é o fonolito, um silicato de potássio, né? E como o próprio nome já identifica, é um material que pode e deve ser usado em muitas situações como fonte de potássio e principalmente como fonte de silício também, né? Esse é um mineral que está sendo bastante estudado por nós, não apenas por nós, mas em nível de laboratório, em nível de caso de vegetação e mesmo a nível de campo. A gente tem feito vários estudos com esse mineral e é uma alternativa, sem dúvida, para diminuir essa nossa dependência aí. Doutor Gaspar, tem estudos feitos com dois produtos, Ecocil e Potacil, realizados em quais culturas estão sendo desenvolvidos e o que apresenta esse estudo do ponto de vista aí metodológico, aí comprovado, de importância para quem produz, né, para o produtor, e importância, imagino eu também, na própria qualidade, né, do resultado final dessas plantas. O que vocês têm observado nesses estudos, por favor? Ô Tejão, tanto o Ecocil e o Potacil são nomes comerciais e que, no caso, o Ecocil é basicamente o mineral, né, a rocha moída, e que apresenta essa composição de potássio e silício importante principalmente para algumas situações em particular, como é o caso de uma potassagem, como é o caso de você aplicar junto com a compostagem, como fonte de silício, muito importante, nós podemos discutir isso depois. E o Potacil já é um material ainda melhor, de muito melhor qualidade, porque ele agrega essa
essa variável no tempo, ou seja, eu tenho um potássio prontamente disponível associado a um potássio de liberação mais lenta, o que é muito importante para cultivos como a cana, que cresce o ano inteiro e que são cultivos de ciclo semiperene e principalmente plantas perenes são altamente beneficiadas com materiais dessa natureza. O KCl é um sal muito solúvel e que está sujeito a perdas, principalmente em solos arenosos, em solos de CTC baixa, onde esse produto, além de ser muito caro, é um produto totalmente importado, praticamente todo ele importado, e que com facilidade se perde no sistema produtivo. Doutor Gaspar, você mencionou a importância da vinhaça, cana-de-açúcar, e aqui vai uma curiosidade. Quando se desenvolve, por exemplo, nas usinas e até em outras, em qualquer propriedade, o biogás, e vamos imaginar, esse mundo da cana, né? Tem esse trabalho todo da cogeração de energia. Isso contribui para que haja numa usina um aproveitamento mais eficaz da vinhaça. Outro dia eu estava conversando também, existe a torta do filtro, né? Parece que é outro subproduto extraordinário. Isso é um conjunto de gestão, agroenergia, biogás, subaproveitamento disso, então, que retorna, não é? Retorna para o solo, etc. É um contexto de gestão integrado isso? Ô Tejon, a cana-de-açúcar é uma cultura simplesmente extraordinária nessa questão, inclusive nessa dependência de potássio, que é o principal tema nosso aí. Veja o seguinte, olha esse raciocínio que eu vou fazer com você aí. Enquanto a gente tem essa dependência e depende da importação de vários nutrientes, principalmente o potássio, né? Cultivos como soja, milho e outros, você importa esse produto e esse produto é incorporado no grânulo e esse grânulo é exportado. Em outras palavras, você importa para exportar o nutriente, né? Isso se chama, ou dá para chamar aí como ciclagem de nutrientes, né? Agora, a cana tem uma questão muito particular, né? Você importa o nutriente, importa o potássio, mas ele fica aqui no Brasil. O que nós vamos gerar é etanol e açúcar que não leva embora o potássio. Esse potássio permanece dentro da usina, ele vai ser utilizado na fertilização através da vinhaça. E, portanto, a ciclagem desses nutrientes, aquilo que a gente é obrigado a importar, permanece no nosso solo, permanece no nosso canavial, enquanto que outros cultivos isso não é uma realidade. Então a cana tem esse particular impressionante, né? A capacidade que esse cultivo tem de reciclar esses nutrientes e não mandar de volta como se faz em outros cultivos. E a vinhaça, obviamente, ela é como eu disse, uma alternativa para substituir essa dependência de potássio, muito impressionante, né? Na realidade nossa brasileira, a segunda mais importante fonte de potássio é a vinhaça, sem dúvida nenhuma, né? E a vinhaça então apresenta essas características, e o que você mencionou de biogás, é muito importante que esses processos todos de produção de metano, por exemplo, não afetam em nada a composição, por exemplo, desse potássio. Esse potássio que normalmente existe na vinhaça, depois de processado essa compostagem anaeróbica, que é a produção de biogás, ela permanece, esse potássio, parte dele no resíduo líquido, né, no biofertilizante, e parte desse potássio permanece no resíduo sólido. Então nós não vamos perder, mesmo produzindo biogás, nós não vamos perder esse potássio e nem tampouco os demais nutrientes, né? Nem tampouco o nitrogênio. O que se perde efetivamente, e essa é uma questão até a ser discutida, né, num processo de produção de energia de biogás, através de um processo de transformação microbiológica, é exatamente a matéria orgânica, é o carbono,
que tem um papel muito importante na sustentabilidade do sistema produtivo de cana. Então, nesse processo que se perde, efetivamente, em torno de 50% do carbono que existe na vinhaça vai ser transformado em metano, o que leva aí a uma perda de carbono em relação àquilo que a vinhaça oferece aos solos como uma contribuição ao aporte de carbono aos solos. Essa visão da ciclagem é muito interessante. Muito. Eu vou lhe confessar que acompanhando o agro há muitos anos, eu nunca tinha ouvido. E como isso me parece que daqui para frente, para o futuro, vai ser cada vez mais valorado e considerado, né? Porque é um assunto que passa despercebido, né? Nunca ouvi falar, olha, quando produzimos soja, a gente está importando e está exportando de novo. O micronutriente ele não fica, né? E no caso da cana, ele aqui permanece. Muito, muito interessante. Doutora, mas como é uma coisa é o conhecimento científico, etc., as informações precisas que a gente recebe, por exemplo, da sua parte. Como está a realidade disto no mundo do sucro energético, né? Agora não chama mais sucro alcooleiro. No mundo sucro energético, como é a consciência desta tecnologia no setor? Que percentual está bem usado? Que percentual ainda não, nem viu? Como é que é isto na realidade do ramo aqui no Brasil? Bom, Tejão, com relação a esses resíduos, o manejo deles e a intensidade de uso hoje é muito alta, né? Hoje nós valorizamos esses resíduos todos de forma muito intensa. Eles são considerados fertilizantes, mas mais do que isso, fertilizantes de excelente qualidade no sistema produtivo, né? Já no caso dessas alternativas minerais, esses materiais de rocha, né? A gente está buscando a introdução desses minerais, já que são de produção local, através da validação agronômica desses materiais. E aí a gente tem feito pesquisas em relação a eles, né? E aparece coisas muito interessantes, né? Por exemplo, você tem ganhos de produtividade da ordem de 5 toneladas com o uso desses materiais, né? Você tem ganhos de açúcar por hectare, no caso da cana, né? Talvez o mais importante número que a gente tem produzido aqui em condições de campo com o uso do fonolito, por exemplo, são características de qualidade da matéria-prima. Por exemplo, o fonolito tem mostrado ganhos de 6% na qualidade da matéria-prima, ou seja, você ganha na ordem aí de 7 a 8 quilos de açúcar por tonelada de cana com o uso desses materiais aí, né? Além disso, ele tem um apelo ecológico, um apelo de sustentabilidade muito alto, né? Principalmente em razão do silício, que é parte constituinte desse mineral. O silício hoje ele é uma alternativa muito importante, pelo menos o nosso manejo. Eu sou produtor rural também, a gente tem uma área de produção de cana de altíssima produtividade, a gente trabalha com produtividade média muito elevada, né? Onde a gente usa o silício como um manejo alternativo, como parte de um manejo integrado da proteção das plantas em relação a pragas e doenças. Então, esse apelo mais ecológico desse material, o fonolito, é exatamente pela composição rica em silício, que é capaz, então, de nos ajudar no manejo de pragas e doenças, reduzindo aí o uso de inseticidas, fungicidas, de um modo geral. Esse apelo, na minha concepção, é a mais importante, né? Na medida em que você tem a opção de usar silício, e cana-de-açúcar é uma cana extraordinariamente dependente desse elemento, só para ter o conhecimento, a cana extrai mais silício do que qualquer outro elemento, ou seja, a cana depende desse elemento fortemente,
E evidentemente, quanto mais silício uma cana tiver na sua composição, maior vai ser a proteção dessa planta contra pragas e doenças. Esse aspecto é de uma relevância muito grande na questão da sustentabilidade do canavial e de altas produtividades, como é o nosso caso aqui. É uma arte de um design químico, não é? Uma série de... Assim como temos na outras áreas, design innovation, design thinking, eu estou vendo aqui, eu estou entrando numa aula espetacular aqui no nosso Fala JA, então, estive com o doutor Pedro Henrique, outro dia com o professor Vitti, né, outra figura extraordinária, agora aqui com o doutor Gaspar Kornberg. Portanto, uma curiosidade, na conversa com o Vitti, que ele é uma figura criativa, ele me falou do boro, né? E aí eu perguntei, e esse assunto aí impacta a saúde humana, né? Ele falou tanta maravilha do boro. Onde é que eu como boro? Onde é que eu pego esse treco? Ele falou, olha, você tome café e vinho, e você vai tomar, e você vai... Então eu já aumentei aqui consideravelmente a dose, principalmente do vinho, né? Que é mais... Você agora falou um negócio que me traz a curiosidade. Esse silício, que ele também... Tem um programa genial aí do pessoal da ANDA aqui no Brasil, que é o Nutrientes para a Vida, né? Tudo que você aplica, tudo que uma planta traz, ela impacta a saúde humana, né, do consumidor final. Esse ingrediente aí que você também é apaixonado, o silício, ele também traz aí essas coisas como o Vitti me falou do boro, e se sim, onde é que eu como esse silício? O silício é capaz de diminuir essa perda do cálcio do sistema ósseo e evidentemente, isso é utilizado inclusive em animais, né, principalmente de granja. O silício é parte fundamental da nossa saúde, né? É fundamental na constituição óssea do nosso tecido ósseo. Então ele é um elemento que nós dependemos demais em relação à nossa constituição física e assim por diante. Então, sim, o silício pode começar a comer. Aliás, na verdade, né, muitas pessoas usam de uma forma, às vezes até sem muito conhecimento. Cavalinha, por exemplo, chá de cavalinha, né? Chá de cavalinha, a principal razão de se tomar chá de cavalinha é exatamente pela altíssima concentração de silício existente nessa planta e que, na medida que você faz um chá, você tem aí uma fonte extraordinária de silício para a nutrição humana. É isso aí, tio. Ou seja, amigas e amigos, olha, esse assunto aqui dos nutrientes vão ligando aí com a saúde da gente. Eu já tive a aula do vinho, vou aumentar, né? Indicação do Dr. Vitti, e agora essa história do chá de cavalinho aí, que eu também vou começar. Agora, doutor Gaspar, ele não vem também, o pessoal vai tomar leite, está dentro, né, de vários produtos, não é, o silício? Em todos, teoricamente, né? Sem dúvida, isso aí é aquilo que é bom para a planta, é bom para nós também. Basicamente é isso, né? Então, muito interessante. Ou seja, o mundo dos fertilizantes, ele caminha para uma ligação direta com o mundo da saúde humana. Eu acho que daqui a pouco, imagino, nós vamos ter aí diferenciais de produtos nas gôndolas dos supermercados e em função da qualidade nutricional que ele carrega, hein? E aí, quem sabe, vai ter uma linha de commodities A, B, C, D, E, F, dependente da nutrição dessa planta, doutor Gaspar. Sem dúvida, Tejão. Tejão, olha o que eu vou te dizer, né? Hoje, isso é muito importante que eu vou dizer. O que se percebe, eu trabalho muito com cana orgânica, né? Tenho duas usinas com mais de 15 mil hectares em cada uma delas, com cana orgânica, né? E a qualidade, e o mais importante, além da qualidade do produto, é a própria produtividade. Nós temos aí em produção orgânica de cana potencial produtivo maior do que na cana convencional. Isso nos dá um alerta muito grande
em relação a esse manejo mais orgânico, esse manejo mais sustentável, porque ele não é só associado à produtividade, à qualidade da matéria-prima. Mais do que isso, ele está associado a altas produtividades. Na medida em que você busca essas alternativas, como é o caso desses minerais, capazes de fomentar a atividade microbiana, capazes de gerar produtos de qualidade nutricional maior, nós estamos também mexendo em produtividade. As canas orgânicas hoje produzem 10 toneladas a mais em média do que a cana convencional. Então, o caminho é por aí, Tejon. O caminho é de uma sustentabilidade maior, com menos dependência de fertilizante químico e menos dependência de produtos mais agressivos, como são os produtos químicos. Nós temos que buscar essas alternativas, né? E evidentemente que produtos como esses fazem parte desse contexto, né? Nós precisamos explorar mais isso, né? Não podemos imaginar que exclusivamente com essa agricultura mais dependente de químicos, nós vamos ir muito longe, não. Nós precisamos abrir a cabeça em relação a isso. Puxa vida, cara, isso exige produtores bastante caprichosos, né? Porque isso tem um cuidado aí, né? Uma coisa mais cuidadosa. E, consequentemente, eu creio que também começo a visualizar companhias fazendo seus blockchain de produtores mais zelosos e cuidadosos, mostrando para o consumidor final o diferencial que vem da origem, né? Eu creio que nós vamos ver uma rede de agribusiness segmentada, assim, e transparente ao olhar do consumidor, talvez nos próximos 10 anos. Aí, quem diria que o agrônomo, um doutor em ciências de nutrição de solo e planta, acabaria tendo uma dimensão gigantesca na percepção da saúde do consumidor final, né? É muito rico. Eu conversei há um mês atrás com o Dr. Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness, lá da Universidade de Harvard. Ele hoje tem 93 anos de idade, esse homem, de uma lucidez extraordinária. E ele falou, olha, o sistema de cadeia produtiva de agribusiness, que eles identificaram na década de 50, a dependência dos elos da cadeia, né, como um todo, ele falou, hoje ele chama de um health system. É um sistema de saúde, que vem desde a originação até o consumo final. E que a pandemia vai ativar muito essa associação dos alimentos com saúde, né? Então, esse tema todo, né, que você está nos expondo, é um tema que eu acho que daqui a pouco o interesse por ele não vai ser só do mundo agronômico e de produtores, não. Acho que vai ser convidado para falar para o grande público, né? Esta coisa dos nutrientes, né? Nutrientes que chegam aqui no consumidor final. Tejon, deixa eu só complementar o que você disse, sabe? Nós, em função dessa qualidade do produto gerado, do produto agrícola, além disso, a gente tem que estar um pouco mais focado na própria microbiologia do solo, né? Esse caso, por exemplo, do potássio mesmo, hoje a nossa dependência em KCl, em cloreto de potássio, é muito alta. Nós dependemos muito desse nutriente, mas ele tem problemas muito graves, né? Dependendo da forma que você utiliza, você tem aí presença de cloro na sua composição. Cloro é um biocida, né? E esse cloro, dependendo da circunstância em que você trabalha com ele, você pode prejudicar principalmente a microbiologia do solo, e você tem que estar atento nisso. Inclusive nós em cana-de-açúcar, nós chegamos a mudar o manejo
do uso do cloreto e potássio em função dessas características. Porque a gente começou a perceber que o cloreto e potássio em excesso, ele, em vez de dar ganho de produtividade, nos derrubava em 10, 12 toneladas por hectare, quando em excesso, né? Porque o cloro, quando ele é em excesso, ele traz salinidade, ele traz fitotoxicidade de cloro. Então a gente tem que ter um cuidado especial. E por conta disso, nós mudamos o manejo. O que a gente mudou? Aquilo que a gente fazia tudo de uma vez só, aplicando grandes quantidades de cloreto e potássio de forma localizada, de uma vez só, a gente mudou isso. Agora a gente parcela esse potássio, esse cloreto e potássio. Agora a gente procura afetar, ter ter um efeito menor desse cloro, dessa salinidade. Isso acontece com soja também. Soja, a própria Embrapa mudou o seu manejo do uso de cloreto, exatamente porque ela percebeu que quando usava esse produto tudo de uma vez só, próximo da semeadura, ela tinha um prejuízo na produtividade. Então, a gente tem que buscar essas alternativas mais sustentáveis, porque a dependência de um só produto, isso é um absurdo, Tejão, assim que acontece dentro dessa área agronômica. A gente ter praticamente um elemento, um dos mais importantes no processo de nutrição de plantas, o potássio, na dependência de um único produto, praticamente. 95% ou mais, quem sabe, do potássio utilizado é nessa fonte, cloreto. Nós precisamos reduzir essa dependência urgentemente. Nesse sentido, esse desenvolvimento aí com esses dois produtos comerciais aí, Ecocil, Potacil, isso atua nessa redução da dependência externa do potássio? É possível isso se desenvolver de uma maneira substancial? Sem dúvida, Tejão, porque, veja bem, na própria composição do Potacil, por exemplo, que eu acho um produto muito interessante, porque ele tem uma parte, a maior parte do potássio está prontamente disponível para a planta, e a outra parte é de liberação mais lenta. Só aí você tem uma dependência, uma redução na dependência desse produto, porque parte dele vai ser KCl e a outra parte vai ser fonolito. Então só isso aí já prova que nós temos condições de reduzir essa dependência aí, sem dúvida nenhuma, né? Doutor Gaspar, eu conversei já tem um tempo com o Davi Roquette, que era o diretor executivo da ANDA, sobre esse assunto. Já tem um tempinho isso aí. Essa dependência brasileira dos fertilizantes, e a gente começou até a nossa conversa falando disso. Um tema que de vez em quando aparece, mas ele não está ele não está na pauta da mídia, né? Ele não está. E ele é, de fato, qualquer estratégia que a gente tem aí para crescimento planejado, né, do agro brasileiro, você tem necessariamente um impacto nessa dependência dos fertilizantes. Exigiria relações internacionais, exigiria ver também. Eu sou santista, né? E quando eu vou em Santos, eu fico vendo os navios parados lá na Barra e fico imaginando que ali dentro tem matéria-prima, né? E o demurrage, o navio fica ali 3, 4, estou imaginando que a nossa agricultura vem pelo porto, né? Chega ali nos nossos navios. Eu fiz uma vez uma viagem num cargueiro, como curiosidade, até a Itália. É lento para burro, é lento, cargueiro é lento, né? Então eu fico imaginando que a nossa agricultura chega na lentidão dos navios, né? Passa pela burocracia dos portos, e caramba, isso é uma coisa, quando você olha assim, você fica até bastante incomodado. Com a sua experiência, visão, trabalho dentro do ramo, que caminhos, doutor, eu diria, o que nós poderíamos começar a provocar, e eu vou tentar fazer isso o máximo aí nas mídias onde eu posso atuar, o que nós deveríamos provocar como 3, 4, meia dúzia de fundamentos numa visão de uma política brasileira de nutrição de solos e de plantas? Quais são as dicas que você deixaria para a gente?
Olha, Tejão, eu acho assim que, pelo menos da nossa parte, né, eu acho que uma do trabalho que nós temos que buscar e visando aí diminuir essa dependência, né, melhorar a eficiência do fertilizante, né? Quando você pensa que a gente tem que importar esse produto, é um lado da moeda, mas o outro lado da moeda, você aumentar a eficiência. O que nós gostaríamos de que aquilo tudo que se importa pudesse ser revertido em produção, né? Pudesse ser, através do nosso trabalho, a gente pudesse aumentar a eficiência desse fertilizante. Eu gostaria, por exemplo, de dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, o nitrogênio, né? A gente importa 88% do nitrogênio que é aplicado nas lavouras, né? Mas no caso da cana em particular, que a gente tem um domínio maior, a gente sabe que de cada 100 quilos de nitrogênio que a gente joga na cana, a cana pega só 30. Quer dizer, 70 quilos são perdidos. Isso é eficiência da adubação. Nós precisamos aumentar essa eficiência. Nós precisamos, de cada 100 quilos aplicado, importado, fazer com que a planta aproveite 50%, se possível até 100%. Né? Então, esse tipo de trabalho, que é exatamente aumentar, melhorar a eficiência agronômica dos fertilizantes, é um caminho que eu enxergo para reduzir um pouco a dependência desses materiais. Um outro ponto muito importante, né, otimizar melhor aquilo que nós temos disponível no mercado brasileiro. Por exemplo, a própria vinhaça, né? Hoje nós temos áreas onde a vinhaça é confinada e que em alguns casos, raramente hoje, mas no passado foi muito normal esse tipo de coisa, são áreas onde o nível de potássio é exageradamente alto, criando inclusive problemas na qualidade da matéria-prima e na produtividade. Então, trabalhar e otimizar esses resíduos e esse material riquíssimo, eu chamo de resíduo, mas para mim é um excelente adubo, na minha opinião, muito melhor do que qualquer outro produto em termos de nutrição de plantas, mas otimizar melhor esse material e isso vai, de novo, reduzir a nossa dependência. Eu sou consultor de várias usinas e hoje nós temos usinas onde a dependência de potássio é praticamente zero. Ou seja, nós não dependemos mais desse nutriente, porque nós fazemos a utilização otimizada desses produtos ricos em potássio, como é o caso, por exemplo, da vinhaça. Quer dizer, mais até do que procurar minas, né, procurar do lado da mineração, é um melhor aproveitamento e, na verdade, pelo que eu estou entendendo, uma luta anti-desperdício, né? Temos aí um desperdício significativo. Essa conta do 100 para usar 30 e 70 é desperdiçado. Talvez isso tenha, inclusive, alguma consequência ou não? Quer dizer, esses 70 ou somente se perde e acabou? Sem dúvida, isso aí, essa perda, inclusive, de alguma forma, afeta a nossa, não apenas o meio ambiente, né? Mas é um recurso que a gente paga muito caro para ser perdido, né? E você tem que diminuir isso, né? Hoje, por exemplo, a gente faz, só para ter uma ideia, dentro dessa linha de KCl, né, de cloreto de potássio, só para você ter uma ideia, você pode aplicar ele sozinho ou pode aplicar ele misturado à matéria orgânica, fazendo um organomineral. Nós temos testes aqui na universidade, testes de lixiviação, você reduz a perda desse potássio na ordem de 25%. 25% menos potássio vai ser perdido e levado pelo lençol freático se simplesmente você misturar isso com um material orgânico, por exemplo, fazendo um organomineral. Isso é reduzir a dependência, no meu ponto de vista. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. Já que esse elemento é caro para nós temos que reduzir essa dependência. E eu acho que nós temos, através
da melhoria da eficiência agronômica dos fertilizantes, poder aí reduzir essa dependência, né? O próprio produto, o fonolito esse produto, o Potacil, ele está dentro desse contexto muito fortemente, porque ele reduz a perda por lixiviação. Esse produto, quando aplicado no solo, ele vai reduzir a perda. Ele vai permanecer no solo por mais tempo e, consequentemente, nós estamos aí criando uma alternativa para reduzir essa dependência aí. Caramba, ou seja, muito, muito rica a sua visão, né? Não é apenas aí a busca de novas fontes de minas no planeta, na realidade, reduzir até o que nós trazemos e reduziríamos, né? Se melhorássemos a eficiência e a eficácia do uso. Um desperdício, realmente, e ele passa despercebido, né? Ele não fica no accountability aí de ninguém. Agora, imagino que nas usinas, doutor Gaspar, onde o senhor dá as consultorias, essa conta deve aparecer bem contada, né, na ponta lá do computador, lá no balanço de lucros e perdas, deve ter essa conta ali, né? Muito fácil de demonstrar, Tejão. Extremamente fácil de demonstrar, né? E a minha visão, eu não sei se estou certo ou estou errado, mas eu imagino o seguinte, né? Eu passei um tempo no norte da África, no Marrocos, onde você tem as maiores concentrações de rocha fosfática do mundo, né? Nós hoje importamos praticamente a maior parte do nosso adubo fosfatado vem exatamente do Marrocos. A minha opinião é a seguinte, né? Hoje isso vale mais que petróleo, esse fosfato aí, né? Mas a minha opinião é o seguinte: a nossa agricultura tem que ser sustentável, ela tem um futuro que depende muito desses nutrientes e que eles são finitos, eles um dia eles vão diminuir. Então vamos gastar o dos outros primeiro nessa linha assim, né? E vamos conservar o nosso na medida do possível, mas claro, né? Tudo isso dentro de uma dependência economicamente interessante. Esse é o ponto. Você acaba de me dar uma pauta interessantíssima. Está tudo aí pautando o Trump, o Xi Jinping, etc. Eu vou dar uma investigada em como é que é a situação política lá do Marrocos e vou fazer eu nem sei quem é o nome do presidente lá, eu vou colocar o nome do presidente de Marrocos. Quem é mais importante para o agro hoje? Este senhor ou este senhor? E vai ser muito curioso. Muito interessante, Tchê. Muito curioso. Nós não sabemos nada do que acontece na nossa principal fonte do agro brasileiro. Se o cara decide parar de fornecer, o que acontece com a gente? Isso é uma brincadeira. Mas pode ser. O Marrocos é uma economia de primeiro mundo. Você vai dentro do deserto e você pega 4G lá, né? Aqui a gente sai de Uberlândia e não tem mais 4G. Então é impressionante as diferenças, né? E o Marrocos está sentado em cima de uma mina de fósforo incrivelmente grande. Você não anda 50 quilômetros sem ver uma exploração de rocha fosfática. E hoje é um produto que, se brincar, é mais valorizado que o petróleo. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí, né? Uma vez eu trabalhava na Grosseries e estávamos no Brasil uma nova genética avícola, né? E que era zero, era a Ross Poultry Breeders, lá da Escócia. E eu me lembro que eu fui conversar com o Saul Brandalize, que era o superintendente da Perdigão, né, já depois de ter visitado umas 12 integrações, tudo legal, mas ninguém queria mexer, porque você sabe, você como um grande pesquisador e cientista, sabe mexer nos processos, quem mais resiste é o técnico, que não gosta da ideia, porque toda mudança coloca encrenca. Então, que bonito, mas ninguém queria. E aí eu perguntei para ele, naquela época, qual é a coisa que mais te preocupa com relação ao seu negócio aqui da Perdigão? Ele falou, porque
o meu produto, para eu fazer frango, ele chega de avião por Viracopos. E se algum dia houver alguma coisa nisso, eu estou fora do negócio. E mais, o geneticista não pensa em mim, ele pensa no meu concorrente. Eu não tenho nenhum geneticista trabalhando aqui no Brasil. Então, se a Grosseries trouxer o núcleo genético, se vocês trouxerem, eu sou o cliente número 1. E foi assim que iniciou, naquela época, a linhagem da Ross Poultry Breeders aqui conosco. Um cara que identificou, olha, estrategicamente falando, a fonte de suprimento. Se ela não vier, eu estou fora do ramo, eu caio fora. Uma pergunta hipotética, né, para você. Se uma coisa dessa, por alguma circunstância aí de um assunto militar ou qualquer coisa, se houver a não vinda de um produto como esse para o Brasil, vou imaginar, é uma hipótese de filme de ficção. O que acontece se para de vir para o Brasil, por exemplo, aí o fósforo? Tejão, mais do que não ter a matéria-prima, eu considero inclusive questão financeira, ou seja, esse monopólio de produção de potássio, por exemplo, assusta a gente, porque no momento que esse pessoal resolve botar um preço incompatível com o suporte da nossa agricultura, nós vamos estar em situação muito difícil, né? Não é só o suprimento, né? E nós temos uma dependência muito grande. A nossa produtividade, em função dos nossos solos pobres, né? De um modo geral, a gente depende demais. A nossa produtividade deve cair muito se nós, por algum motivo, não tivermos o suprimento desse insumo, desse adubo, né? E isso certamente vai reduzir a nossa competitividade muito aí fora em relação aos produtos agrícolas. Então, eu vejo assim que mais do que o suprimento é uma mudança. Isso já aconteceu no passado, principalmente com o potássio. Teve momentos aí que o custo do potássio ficou impraticável, né? E isso, nós corremos um risco muito grande disso acontecer e se tornar um insumo praticamente difícil de a gente adquirir, né? Então, a situação muito... na minha opinião, é uma questão de segurança nacional. Ou seja, a nossa dependência da agricultura, se nós não tivermos o suprimento desses materiais aí, nós estamos lascados. Nós vamos ficar em situação de competição muito difícil a nível internacional. Quer dizer, a gente pode dizer que o agronegócio brasileiro é dependente de meia dúzia de fontes aí de suprimentos, e essa circunstância que você a coloca, ela é até mais realista do que um caos qualquer de suprimento. É preço, né? É preço claro. disso. E câmbio, né? Câmbio, esse câmbio de 5 centavos vai refletir também no custo. Sem dúvida, é isso aí. Ou seja, temos aí um assunto, sim, de segurança nacional para um país que se pretende ser o número 1 do agronegócio planetário. Tema altamente relevante. Mas olha, eu queria... Diga, doutor. Não, eu só queria te dizer, você já imaginou 87%, praticamente 100% de um insumo está na mão de 5 países? E o pior que isso, na mão de Rússia e Bielorrússia e China? Esse é um grave problema para nós. E ainda mais, né, com gente aqui no Brasil falando mal deles. Eu vou te contar, viu? É muito interessante esse olhar todo. Bom, eu queria agradecer muito, ainda bem que nós temos essas alternativas todas, podemos melhorar a eficiência, tem aí nossos amigos aí de Poços de Calda, né, com essas coisas muito interessantes, Ecocil, Potacil, alternativas aí muito legais para incorporar, e pelo que eu estou entendendo, principalmente entra muito, não é, doutor Gaspar, na eficiência, né? Entra muito no aspecto da eficiência. Não é substituição de volume, pelo que eu entendi, né? É eficiência. Sem dúvida. É isso, não é? É interessante. Eu também estava meio confuso, achando que seriam também alternativas de minas, etc. É muito mais no campo da eficiência desse conhecimento.
Bom, estimado doutor Gaspar Korndorfer, um alemão lá de Novo Hamburgo, ali daquele Rio Grande do Sul fascinante, né? Aliás, o Brasil tem essa outra característica maravilhosa, que é a mistura das raças, e aqui o pessoal veio e casou com todo mundo, se misturou, viramos um país multirracial misturado, né? Não tem gueto. Alemão casou com italiano, casou com negro, casou com português, casou com espanhol, um japonês, viramos com índio, viramos uma mistura interessantíssima. Isso também deve ter um efeito positivo aí no futuro, eu espero. E, para encerrar, apenas uma questão a mais. Este conhecimento, doutor Gaspar, este conhecimento brasileiro, ele é aplicável, imagino, a todo o cinturão tropical, né? Porque na faixa da Terra, acho que as circunstâncias encontradas no Brasil, você encontra nos demais países, não é isso? Não é um conhecimento exportável, não é? Ah, não tenha dúvida disso, né? Você tem aí praticamente África e Austrália com condições muito semelhantes das nossas, né? E que grande parte dessa tecnologia que a gente domina hoje, e principalmente no setor canavieiro, hoje a cana-de-açúcar ela é uma cultura com nível tecnológico que é espelhada, ou melhor, ela é utilizada no mundo inteiro, né? Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, talvez o maior motivo do pessoal me aceitar lá foi exatamente poder roubar um pouco da nossa tecnologia, né? E até hoje é assim, né? Então a gente vê que em termos tecnológicos, pelo menos na cultura da cana, nós estamos muito acima de qualquer outro país do mundo aí. Muito bem. Doutor Gaspar Korndorfer, muito obrigado pelo nosso encontro aqui. Essa entrevista deverá circular muito por aí. E eu estou vendo uma hora, doutor Gaspar, em que o senhor será convocado para levar esse know-how aí a vários países do cinturão tropical planetário, viu? Porque eu recebi, tem já um ano e meio, pessoal da Austrália querendo identificar agricultores brasileiros para ir produzir lá naquele norte australiano, que diziam eles exatamente isso. É uma condição igual ao Brasil e nós queremos gente que saiba mexer nesse ambiente. Então, vamos ver se o Brasil se transforma aí num grande celeiro, não só de alimento, mas de educação, né? Para aí o cinturão, que, aliás, tem muitos países extremamente carentes, necessidade de muito desenvolvimento, né? Grande parte aí dessa faixa que a gente habita. Doutor Gaspar, sua despedida aí para o nosso Fala JA, Jornal do Agronegócio. João, apenas agradecer a oportunidade aí, trocar alguma experiência. Eu ouço muito o teu trabalho aí, eu tô na estrada indo para o campo. Quando o Tejon fala, a gente para escutar, essa que é a verdade. E eu acho que a contribuição que você traz através dessas entrevistas aí é muito grande, né? Então agradecer a oportunidade, fico à disposição também quando precisar. Agradecer também a Curimbaba aí, que promoveu esse trabalho, né? Através dos produtos aí o Potacil e o próprio Fonolito, que são produtos que a gente vem trabalhando muito, é muito interessante, como você falou. E agradecer o tempo aí seu aí. Um abraço, Tejon. Prazer meu. E sim, Curimbaba é uma bela companhia, e o fundador, pelo que me conta, a Carolina, um ser humano espetacular, né, também. Meu caro doutor Gaspar, muito obrigado e até a próxima. E esta foi a última entrevista da série, com 4 episódios, Os Gigantes da Nutrição do Solo, com os professores e especialistas Pedro Henrique, Cruciol, Vitti e Gaspar.
majestosamente conduzida por José Luiz Tejon. Agradecemos de coração a todos que participaram, em especial a Iorim Fertilizantes, que viabilizou a realização deste projeto e destas entrevistas. Se você perdeu ou quer rever algum dos episódios, é só acessar o nosso canal no YouTube e a playlist de entrevistas especiais.